Despertando a consciência, mais uma vez com vocês aqui. Já temos aqui alguns companheiros nos aguardando. A Maria das Graças já chegou, está aqui conosco, mandou um coraçãozinho, mandou boa noite. Já temos aqui alguns companheiros nos aguardando. Então vamos desligar aqui o som do retorno para que não fique aqui um eco, né? Senão a gente não consegue trabalhar direito. Então, é isso aí. Nós vamos hoje conversar sobre uma conversa assim amigável, porque eu acho que eu tenho forçado um pouco a coisa aqui, e de certa forma tem tido assim as nossas apresentações de terça-feira, elas são muito científicas. Eu acho que isso está assustando um pouco as pessoas, né? Então, a Elane já está aí. Elane, está aí a Zélia, está aí a Maria das Graças. Muito bem. Então, hoje eu vou fazer um bate-papo assim mais leve, né? O objetivo desse trabalho hoje vai ser um objetivo assim, voltado para a gente conversar e demonstrar que a afirmação que existe entre quer dizer, a relação que existe medicina, saúde, espiritualidade. Vamos conversar sobre isso. Eu tenho sempre falado sobre isso, mas eu acho que nunca é demais voltar a falar, porque, digamos assim, vou botar melhor aqui, porque, digamos assim, a gente vai repetindo as coisas e repetindo, repetindo, a gente vamos dizer assim, aprendendo, vai entronizando no nosso imaginário, na nossa consciência, a ideia da que a gente quer transmitir. Então, o pensamento da espiritualidade, pensamento que eu chamo de pensamento espírita, quer dizer, para nós, quando eu falo pensamento espírita, eu não estou falando do espiritismo, como religião, nem como filosofia, não estou falando da ideia espiritual que devemos ter sobre nós mesmos. Aquele pensamento do Teilhard de Chardin que eu já falei para vocês, né? Que é nós somos seres espirituais com manifestações materiais, e não seres materiais com manifestações espirituais, que é o que a gente normalmente pensa. Quando a gente pensa materialmente, na nossa vida, nós pensamos que somos um corpo físico, uma matéria, e aí a gente, sendo essa matéria, a gente tem de vez em quando algumas entradas, algumas visões, algumas ideias espirituais. Não é verdade isso. A verdade é exatamente o contrário. Nós somos seres espirituais com incursões, de vez em quando, na parte material, né? Então, já tem também aqui a nossa querida Sinara, que também já está conosco aí. Boa noite para todos vocês, né? Então, o pensamento espiritual, ele está na natureza. E aonde quer que a gente lance o olhar, a gente vai sempre ver a grandeza do alicerce monolítico, que é a codificação que o Allan Kardec trouxe para essa ideia espiritual. Porque o Allan Kardec ele tem uma, ele traz uma ideia, né? É, é uma leitura filosófica, é, filosófica e científica da doutrina que Jesus ensinou. Quer dizer, o que o Allan Kardec fez? O Allan Kardec apenas ele pegou o conhecimento espírita, o conhecimento da espiritualidade, e fez luz sobre o Evangelho de Jesus.
Então, o Evangelho de Jesus ficou muito mais nítido, muito mais claro, muito mais abrangente do que era antes, porque deu uma visão muito mais abrangente, muito mais ampla, né? Então, o objetivo da conversa de hoje é exatamente demonstrar que como que a medicina, a saúde, a filosofia, a religião, a espiritualidade em si estão juntas. A gente vai bater um papinho sobre isso, né? Então, a gente tem que compreender primeiro que a medicina é, no mesmo tempo, a medicina é uma arte, mas também é uma ciência. Ela é uma ciência. Mas é mais arte do que ciência. A medicina é mais arte do que ciência. E por que eu estou falando isso? Estou dizendo isso porque a arte, toda a arte, ela usa a ciência. Por exemplo, se você tiver um escultor, ele para poder, vamos dizer assim, modelar um corpo físico, ele precisa conhecer anatomia. Isso é ciência. Para fazer um desenho geométrico, ele precisa saber geometria. E isso é ciência. Para fazer alguma coisa ligada vamos dizer assim, ao mundo, vamos dizer assim, dos seres vivos como um todo, para fazer um filme, por exemplo, você precisa de conhecer, dominar a arte cinematográfica, que é também uma ciência. A fotografia, o desenho, a pintura, né, a escultura, todas as artes, a poesia, a música, a literatura, todas as artes são baseadas na ciência, né? Então, a medicina nasceu com o homem, porque o primeiro homem que sentiu uma dor, ele procurou se tratar, né? E o homem confundia a vida, naquele tempo em que, quando o homem começou o seu processo evolutivo, o homem confundia as coisas da natureza com a própria vida, né? O vento, as tempestades, os trovões, os terremotos, tudo isso era visto como algo gerado por deuses malévolos ou demônios, ou seres sobrenaturais que queriam fazer alguma coisa muito ruim para as pessoas. Olá, Vera Lúcia Machado, tá aí, minha querida, seja bem-vinda. Tá aí também a nossa querida Gabriela. Ô, Gabriela, chegou! Está atrasada, mas chegou no comecinho. Também cheguei um pouco atrasado hoje. Então, todos esses fenômenos da natureza, né, os ventos, as tempestades, eram vistos como gerados por seres algozes, malévolos, né, demônios, né, seres demoníacos que faziam isso. E aí as criaturas apelavam para os sacerdotes, que era uma espécie de doutor e feiticeiro, é o xamã, é a ideia do xamã. Isso é o começo da medicina. Esses xamãs eles aplicavam o remédio nas pessoas, né? Os remédios eram as coisas mais empíricas, mais absurdas, e eu me lembro quando eu comecei a estudar medicina, eu comecei a estudar a história da medicina e fui ver a medicina que se praticava nos anos 40. Não é tão longe assim, foi o ano que eu nasci, 1940. E, gente, a medicina usava sinapismos, usava uma porção de coisas que machucavam mais as pessoas, faziam adoecer, faziam sofrer mais as pessoas do que curava. E eu me lembro que a gente tomava sal amargo, tomava leite de magnésia, tomava óleo de fígado de bacalhau, óleo de rícino. Era uma, era uma coisa. Eu me lembro, inclusive, uma história de uma pessoa que dizia assim: gente, o tratamento é tão doloroso, é tão ruim, né? Que eu prefiro a doença, porque o tratamento era horrível. E nas guerras, por exemplo, quando
havia o indivíduo levava um estilhaço de um, né? Isso nos anos 1900, 1900, Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, né? Você machucar, se feria seriamente, a ferida era tratada com azeite fervente. Quer dizer, o cara já estava com uma ferida terrível, perdeu a mão, perdeu o braço. Aí vinha o médico com azeite fervendo e jogava em cima da ferida. Gente, já pensaram que coisa mais terrível? Então, então esses sacerdotes que eles adoravam? Eles adoravam o sol, a lua, né, as árvores, os animais, e tentavam aplacar a ira dos seres malignos que produziam a doença, fazendo o quê? Sacrifícios e holocausto. Até uma história que até está na Bíblia, que é o, o, o deus Baal, que foi combatido, Baal Moloque, né? Que foi combatido, não sei se na época de Jesus, aliás, não, na época antes de Jesus. Aí está falando no Velho Testamento, né? Quando você vai ver o João Batista, João Batista era o sacerdote, era o filósofo, era o Elias da Bíblia, né? Elias antigo. Olá, Márcia. Márcia está aí. Boa noite, Márcia Manso. Quanto tempo eu não vejo você, Márcia? Seja bem-vinda. A Marieta também está aí. Marieta, hoje você não foi a primeira, não, hein, Marieta? Tá chegando aqui depois aí. Tá aí. O importante é que você está aí, está dando boa noite. Eu estou te respondendo. Boa noite, Marieta. Marieta, estou com saudade de você. Aí, veja só, uma saudade de todo mundo, saudade da Márcia, saudade de todo mundo que está aí, da Vera Lúcia, da Sinara. A Sinara eu vi mais ou menos recente. A Zélia eu não vejo também já há algum tempo. Então, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Então, olha só, gente, os doutores então eram feiticeiros, né? Eram pessoas sim, que faziam essa tentativa de tratar as pessoas de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais. Então, na sociedade primitiva, né, o sacerdote, que era, no caso aqui, era também um médico, né, era também um médico. Saudades também, que bom. Então, isso é bom. Quando a gente tem saudade, é bom. Saudades recíprocas, Márcia. Estamos saudades, né? Tudo bem. Então, quem, quem eram os gnósticos? Uma boa pergunta. Os gnósticos eram um movimento filosófico de pessoas que estudavam as escrituras de uma maneira bastante avançada para a época. Eu posso depois trazer para falar para vocês aqui. Tá aí, boa pergunta. A primeira vez que alguém faz uma pergunta aqui, a Márcia está perguntando quem eram os gnósticos. Eu vou responder para você isso na sexta-feira. Você vem conosco aqui, que sexta-feira eu vou responder quem eram os gnósticos, tá? Porque hoje eu já preparei tudo para não mudar hoje aqui o caminho. Mas então os gnósticos estão dentro desses critérios aí. Mas eles eram muito avançados para a época, os gnósticos. Então, na sociedade primitiva, o sacerdote, que era médico, era mago, era um sacerdote, né? Era uma só pessoa. E a terapia era confundida com a magia. As doenças confundiam com alguma coisa misteriosa que alguém introduzia no corpo da vítima. Né? Havia aquela ideia, não, o cara fez um feitiço e introduziu dentro do corpo daquela pessoa uma doença. Né? Isso era. E as coisas eram pensadas assim, o corpo da vítima tinha que se proteger, então, assim, vamos fechar o corpo fechado, né? E tal, para não entrar nada do mal dentro do corpo. Parece que isso seria a primeira explicação para a ação dos agentes infecciosos ou das doenças da nutrição. E daí foram criadas proibições que vão gerar os totens e os tabus, né? Tabus e os totens.
Em certas ilhas da Oceania, por exemplo, ainda hoje, se acredita que muitas doenças são causadas por comer determinados frutos, né? Árvores proibidas. Por exemplo, melancia comida à tarde pode provocar febre. Isso é quem disse, né? Manga com leite é um perigo. Isso é quem disse do tempo dos escravos no Brasil. Não se deve comer laranja à noite, que é frio, e você pode ficar resfriado. Quer dizer, umas coisas assim. Agora chegou minha filha Ana Marília, a Ana Marília Pio Ribeiro, tá aí, né? E outras crendices, né? Populares, muitas delas ainda apoiadas por gente acreditada e culta. Muita gente acreditada e culta ainda acredita nessas, vamos dizer assim, baboseiras, digamos assim, né? Então, então nós vamos entender que na antiguidade ainda vamos encontrar na Grécia o deus Apolo, que era cultuado no panteão como Alexicárnos, né? Ou seja, aquele que produzia as doenças, né? Ele usava flechas com a flecha ele trazia as pestes e as epidemias e as quais ele podia fazer parar quando fosse chamado fosse bloqueado por alguém. E aí, mas ele também curava. Então, o Apolo usava a raiz da peônia, que era uma planta, para curar. E a sua irmã Artemis educaram um outro deus chamado Jasão, é, Jasão, e Hércules e Aquiles, além de Esculápio, que era filho do próprio Apolo e da ninfa Coronis. Quer dizer, Esculápio é o nome, o médico tem esse nome também. O doutor, ele é o Esculápio. Antigamente falava-se que o médico era o Esculápio. O Esculápio era um deus grego, né? Tornou-se, então, hábil o Esculápio, em aplicar tratamentos, e por isso ele foi acusado por Plutão de estar diminuindo muito o número de almas que iam para o Sheol. O Sheol era o lugar debaixo da terra, quer dizer, o inferno, né? Tendo sido, por isso, morto devido a essa ação por raios enviados por Zeus, que era o deus supremo do Monte Olimpo, que era um lugar sagrado onde os gregos, né, e depois os romanos, né, que a mitologia é greco-romana, é uma mistura, né, não é uma coisa separada, né? Então, foram criados templos nas fraldas dos montes chamados Asclepíades, onde havia fluxos de água que eram considerados terapêuticos. E o hábito de ir às estações de água com virtudes curativas durante o governo de Péricles, né? O grande Péricles, que foi um dos governantes mais famosos da Grécia, e isso ocorreu, o governo dele foi de 499 a 429 a.C., né? E aí exatamente nessa época, de 460 até 370, porque os anos na época pré-Cristo, né, pré-histórica, eles andam para trás, né? Quer dizer, vai andando para frente e vai diminuindo os anos. Então, de 460 a 330, você tem Hipócrates, que é o pai da medicina até hoje, o pai da medicina, o pai clássico grego da medicina, o pai antigo da medicina. E apoiado ele estudava umas tábuas, chamava de tábuas votivas, que eram depositadas lá na cidade de Kos, na cidade de Cnido. E aí criou uma sistematização que desligava a medicina da filosofia e da liturgia, ou teurgia, e criava uma série de princípios que ainda hoje são válidos, né? Então, os três princípios de Hipócrates, né? São as suas conclusões,
E com grande razão, ele é chamado hoje pai da medicina, pai clássico da medicina, especialmente pela sua contribuição à parte ética, que está contido no célebre juramento que o médico faz. Hoje, nem tanto atendido, né? Hoje, mas não vamos discutir isso aqui, que não vale nem a pena. Vamos adiante. Então, os princípios básicos daquela época, dessa época, vamos dizer assim, mágica, né? Dos deuses, do Hipócrates e tal, né? Antes um pouco do Hipócrates, era baseado, os princípios básicos eram o ar, a terra, a água e o fogo. Não se sabia nada de química, não sabia nada dos princípios da química, as coisas eram todas assim, mais ou menos empíricas, né? E no corpo humano se considerava quatro elementos, ou cinco elementos, né? Não quatro, que eram os elementos que produziriam a saúde ou a doença. O sangue, a fleugma, que era a secreção, a bile amarela, que era quando a pessoa vomitava, saía a bile amarela, vinha da vesícula biliar, né? E a atrabile, que era o sangue escurecido, quando a pessoa, por exemplo, sangrava no estômago, o ácido atuava sobre o sangue e saía um vômito preto. E as temperaturas básicas eram o quente, o frio, o seco e o úmido. Você vê que tudo é o princípio dos quatro coisas, né? Ar, terra, água e fogo. Sangue, fleugma, bile amarela e atrabile. Quente, frio, seco e úmido. E princípios que duraram até o século XV. Até o século XV era isso que a gente sabia, que a ciência sabia, né? Então, essa coisa né? Então, a gente começa agora a entrar, vamos tentar estudar agora um pouquinho, realmente, o que é a saúde, gente? Né? O que é a saúde? Vamos lá. Vamos ver o que é saúde. Primeiro, a gente pensava que a saúde era o contrário da doença. E tem muita gente que ainda pensa isso, que saúde é o contrário da doença. Saúde não é o contrário da doença, né? Entendeu, gente? Entrou a Estela também agora aí. Estela, olá, Estela. Chegou a Estela. Então, a primeira pessoa que a saúde e a doença é uma coisa, era o contrário da outra. Depois, a saúde seria um estado de bem-estar biopsicossocial. E recentemente, com estudos e mais estudos e mais estudos sobre espiritualidade, um estado de bem-estar biopsíquico e espiritual. Essa é a definição de saúde hoje da Organização Mundial de Saúde. Mas para a gente ficar todo mundo na mesma página, é preciso que a gente adote o princípio que o Allan Kardec criou, de que o homem é um ser triuno, ou seja, o ser humano ele tem três elementos num só, ou seja, ele é um ser espiritual na sua essência, ele habita um corpo físico que é construído por uma estrutura material, né? E tem um outro corpo de energia eletromagnética, ao qual Allan Kardec chamou de perispírito. A gente pode chamar aqui de alma. Então, corpo, alma e espírito, né? O espírito é a essência, o corpo é um órgão de manifestação, né, da criatura, e a alma seria o corpo espiritual, é o corpo de energia, né? Então, o corpo físico, ele é um corpo chamado também de corpo denso. Ele é constituído de 50 trilhões de células. E essas células trabalham 50 trilhões. Vocês imaginam? A humanidade hoje no mundo são, acho que 9, 8 bilhões, pouquinho, menos de 9 bilhões. É muito menos do que as células do corpo. Então, a comunidade do corpo humano
os seus 50 trilhões de células, é uma comunidade muito mais complexa, muito maior do que a humanidade inteira. E essas células vivem em cooperação, tá? Não há competição entre elas. Elas formam tecidos que constituem órgãos, que formam sistemas, que trabalham em harmonia e constituem o corpo humano, o corpo físico, o corpo denso. Cada uma dessas células executa tarefas de funções diversas relativas todas à manutenção da vida. Nutrição, excreção, defesa, relação com seus pares e entre os demais elementos constitutivos do corpo. Isso é o corpo denso, o corpo que a gente chama de corpo humano, né? Bom, então, é, sobre o corpo espiritual, nós sabemos muito pouco, não sabemos muito. Entretanto, devemos reconhecer que é formado de centros energéticos múltiplos. Eu já mostrei isso aqui em palestra anterior, os centros de força, que também são chamados em sânscrito de chakras, que querem dizer roda, porque eles têm movimento, eles rodam no sentido horário, geralmente no sentido horário. E eles são ligados em blocos uns aos outros por umas linhas que se chamam meridianos, todos eles comandados pela mente, pela nossa mente, por essa estrutura que não é o cérebro, não é o cérebro. A mente é extracérebro, é extracerebral. André Luiz, o espírito André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, ele fala de que esse corpo ele sofre modificações durante a encarnação, também com o processo de desencarnação. É aquilo que André Luiz chama de isto. Não dá para eu fugir da parte científica, gente. O André Luiz vai chamar isso de histogênese, né? Vai chamar isso de histogênese. Então, histogênese espiritual, né? Então, é, então, a saúde do ponto de vista físico, né, ela pode ser dita. Aliás, eu escrevi em 2003, eu fiz fazendo uma palestra no Instituto de Cultura Espírita. Eu disse que para a gente ter saúde, a gente precisava das necessidades básicas. O que é a necessidade básica? Abrigo, alimento, reconhecimento, lazer, além das necessidades ético-morais e equilíbrio das emoções, né? A gente hoje vive a era da informação e estamos aproximando-se os saberes estão se encontrando. Hoje a gente fala tanto em holismo, encontrar o conhecimento, né? E essa informação que vai se aproximando vai trazendo uma nova visão da integralidade da saúde. E isso vai juntando os elementos dispersos num só sistema, né? Aliás, isso estava descrito, está descrito, está nos anais do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, no ano de 2003, exatamente na data de 13 de abril de 2003. 13 de abril foi o dia que nasceu a minha filha caçula, a outra Ana, né? Então, em 1990, a nossa benfeitora Joana de Ângeles escreveu um livro fantástico chamado O Homem Integral. Homem Integral, olha só que coisa fantástica. O Homem Integral. Isso a gente ouvindo assim parece uma coisa comum, mas isso tem um alcance brutal, muito grande. E nesse livro ela inicia uma brilhante série psicológica com o apoio do médium baiano Divaldo Pereira Franco, que recentemente desencarnou. E nessa série nós vamos encontrar fundamentos que embasam um novo conceito de saúde e que coloca a mente, o pensamento e as emoções muito além da consciência, bem no centro da construção da saúde. Como vocês sabem, a vontade, que é a ação da mente, o pensamento e a emoção, formam a energia mental. Eu já expliquei isso aqui, já dei isso aqui várias vezes, e eu vou repetir isso N vezes, pela enésima vez, até que todo mundo fique na mesma página e entenda
Porque a gente só vai poder ter saúde quando a gente conseguir se entender. É aquela história que eu falo do conhecimento de si mesmo, né? Conhecimento de si mesmo, conhecer a si próprio, né? Então, a consciência de si mesmo, ela precisa ser abrangida em seis etapas que eu vou citar aqui. Isso pode ser várias maneiras de se dizer isso, mas eu vou usar essa. Primeiro, as nossas crenças, elas se tornam pensamentos. Os nossos pensamentos, são dois. Primeiro, as nossas crenças viram pensamento. Depois, no dois, os nossos pensamentos vão se tornando nossas palavras. Depois, no terceiro item, as nossas palavras e vão se tornando as nossas ações. Então, primeiro pensamento, palavras, depois ação. E as ações vão se tornando hábito. Quarto item. Quinto item, nossos hábitos vão se tornando nossos valores. E os nossos valores constroem o nosso destino. Porque, na realidade, nós só conseguimos ver aquilo que a gente quer ver. O que a gente não quer ver. Eu tinha uma amiga minha que dizia assim: eu não acredito nesse negócio de espírito, acho que isso não existe e tal, né? Eu não acredito. Aí eu disse: tá bom, problema seu, não acredita, o que a gente pode fazer? Paciência, né? Aí ela disse assim: ah, mesmo que se eu ver um espírito, eu não acredito. Quer dizer, ela estava um pouco certa, porque a gente não pode acreditar em tudo que. Não se pode gastar tudo que tem, não se pode falar tudo que sabe, não se pode acreditar em tudo que vê. Porque às vezes você vê um negócio, mas não é bem aquilo que você viu, né? Então, os hábitos, né? Os hábitos podem ser viciosos e levam a práticas negativas que vão nos desequilibrar. E o desequilíbrio vai desarmonizar a gente. E desarmonia é igual a quê? Doença. Então, o que é a doença? A desarmonia da alma. Então, raiva, ciúme, queixa, ansiedade. Já falei isso aqui outras vezes. Queda, cair na depressão injustificada e outras anomalias são portas de acesso para enfermidades de variado curso. Não tem dúvida disso. Isso é uma coisa que é fatal, gente. Não tem como. Então, nós devemos sempre procurar fazer uma renovação. Como fazer essa renovação? Primeiro, criar atitudes saudáveis. E a primeira coisa para criar atitude saudável é não recusar se renovar, né? Eu estava assistindo ontem a ópera, eu tenho assistido todos os dias a mesma ópera, estou repetindo, o Don Giovanni, né? E o Don Giovanni termina, né? Chegou a Eleni aí também agora. A Eleni chegou atrasadinha que ela estava trabalhando, coitada, estava lá na luta dela. Então, olha só, o Dom Giovanni tem uma hora que ele matou uma pessoa, né? Por motivos eu não vou fazer spoiler da ópera, quem quiser vai assistir, tá? Aliás, tem aí, tá gravado aí a ópera, é o Dom Giovanni de Mozart. Aliás, Mozart é um gênio fantástico, e a obra dele, ele junta a parte, vamos dizer assim, engraçada com a parte séria, e no fim tá sempre uma lição. E tem uma hora que aparece uma estátua, né, da pessoa que ele matou, e ele convida a estátua, assim, debochando, para jantar, e a estátua começa a se mexer e aceita o convite e vai aperta a mão dele. E diz a ele para ele se arrepender dos pecados, porque ele corrompia as moças todas, prometia casar com elas e depois abandonava. Era assim, por isso que é Don Giovanni, Dom Juan, não era o Dom Juan, Dom Giovanni. Giovanni, Juan é João, né, em espanhol, Giovanni é em italiano, Giovanni, que é João, que quer dizer, na realidade, o João quer dizer jovem, jovenzinho. Então, não se recusar a se renovar. E a estátua dizia para ele: se arrependa dos seus pecados. Dizia assim: não me arrependa. E aí ele aperta a mão do Dom Giovanni, aí a terra se abre, ele afunda e é castigado, né? Aí
não sei para onde que ele vai para algum lugar não muito bom. Então, não recusar se renovar, sempre querer se renovar. Pode renovar? Dá para. A gente não pode fazer e voltar atrás no passado. O Chico Xavier dizia isso, mas podemos fazer um novo final, um novo terminar na boa, podemos construir um futuro melhor. Procurar estar sempre vigilante com aquilo que vem de dentro. O que é aquilo que vem de dentro? Os pensamentos perturbadores. Por isso que Jesus recomendou que a gente tinha que vigiar. Não é para vigiar os outros, é para vigiar os seus próprios pensamentos, especialmente os pensamentos inconscientes. Um dia um amigo meu, que era uma pessoa muito espírita, muito homem, muito dedicado à obra do bem e tudo, ele disse assim, eu tive um pensamento tão ruim, queria que esses bandidos todos morressem. Eu falei assim, meu amigo, os bandidos são nossos irmãos também, eles estão no erro. Mas nem por isso a gente tem que pensar essa coisa deles. A gente não pode pensar isso. Nós somos Cristo. O Cristo é o ser do perdão, da compreensão, do entendimento, né? Aquele BIP que eu falei aqui, né? O BIP, que é indulgência, benevolência e perdão, né? A tríade de Jesus, né? Aceitar as coisas, compreender que o outro que está errado, ele não é errado, ele está naquele momento errado. Então, nós também vivemos, às vezes, fazendo coisas erradas. Então, evitar ações perniciosas, vigiar, ficar atento para os seus próprios pensamentos. Então, ele teve esse pensamento ruim, mas logo ele se recuperou. Não, não posso ter esse pensamento. Vamos cortar isso, está muito ruim. E se não funcionar, pedir ajuda. Como é que é pedir ajuda? Oração, gente. A oração é um fundamento importantíssimo da vida. A gente, sem oração, a gente está perdido, né? Nós precisamos aprender a orar. Então, um grande autor chamado David Bohm, cientista respeitado no meio acadêmico, pesquisando as relações entre a consciência e a matéria, diz que a consciência e a matéria elas surgem como independentes e correlatas, mas não por casualidade, são projeções englobantes de uma realidade superior, a qual não é matéria, nem é consciência. O mundo da consciência ele é limitado e vai rumo aos territórios inexplorados da vida, onde Deus cria continuamente e o espírito cocria. Nós, seres espirituais, também criamos, mas não criamos na origem, nós cocriamos, nós ajudamos Deus a criar, a criar. Então, nós somos co-criadores, né? E criamos, e continuamente criamos, né? O corpo físico nosso é um microcosmo energético que é governada e governa o campo da autocura, inclusive. Quem diz isso é David Bohm. David Bohm, que é ele é um livro, ele criou ele tirou eu pincei essa expressão do David Bohm num trabalho que é Trilha da Saúde, Trilha da Libertação, esse livro, que é uma publicação da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, com diversos autores, todos médicos que publicaram esse trabalho, né? Uma coisa muito interessante. Então, para a gente concluir, a gente vai dizer o seguinte: a saúde versus doença é um entendimento muito simples. E a gente tem que entender que não ter doença não significa ter saúde. A pessoa pode não ter doença nenhuma e estar muito doente. E a pessoa pode ter muita doença e estar saudável. Então, como eu falei no início, a saúde, a definição de saúde da Organização Mundial de Saúde é um estado de bem-estar psicológico, equilíbrio orgânico, satisfação econômica
E Joana de Anjos, nesse livro que eu citei aqui, O Homem Integral, ela informa que as transições sociais, com mudanças de escalas de valores, quebrando convenções, levando a excessos e também anarquia, como a gente está vivendo hoje, não é? Gera conflitos de emoções e dificuldades econômicas, patologias sociais que terminam por afetar não só a sociedade, mas o indivíduo como um todo. A busca do prazer como compensação, a redução do senso de dignidade pessoal, que é substituído pela astúcia, né? Causa o adoecimento por facilitação da instalação de diversas patologias de origem obscura, muitas desconhecidas, e outras por demais conhecidas, embora seus agentes sejam quase sempre ignorados. As pessoas têm doenças que ninguém sabe de onde que saiu aquilo. E hoje em dia estão voltando doenças que pareciam que já estavam erradicadas e tinham sumido e elas estão voltando. E nunca teve tanto tratamento, nunca teve tanto exame, nunca teve tanta resolução. Então, qual seria o caminho para a saúde? Qual seria o caminho? É. Entre outras ações, nós vamos citar algumas que costumam funcionar, porque ajudam a libertar o indivíduo, a liberar, por exemplo, ocitocina, que é um hormônio da felicidade, facilitar a circulação de imunoglobulina secretória, imunoglobulina A secretória, a SIGA, né? Então, vou dar quatro itens que servem para a gente buscar a saúde. Primeiro, facilitar. Primeiro, pedir desculpa por uma atitude infeliz. E pedir desculpa mesmo quando você não fez nada. Desculpe, me desculpe, perdão. Pronto, pede perdão. Ah, mas eu não fiz nada. Não tem importância, pede perdão, meu amigo. Pede perdão porque você vai ficar mais feliz, né? Dois, recomeça a tarefa que você interrompeu. E por causa da raiva, ficou com raiva, parou. Eu não vou fazer mais isso, não vou ajudar mais. Não, faz, vai lá. Às vezes eu falo isso. Ah, não vou fazer mais esse negócio que ninguém está seguindo o que eu estou falando. Não, não vou fazer. Vou continuar fazendo. Atender com cortesia alguém que é pessoa inamistosa, que está só criando problema, fazendo coisas desagradáveis. Não tem, trata ela bem, com carinho. De repente ela vem e traz um presentinho para você. Acontece muito frequentemente isso. Só vem, briga, não sei o quê. Aí você trata ela, não, meu amigo e tal. Desculpe, vamos acertar, tá, pá, pá, pá. Aí quando a pessoa cai, aí volta e traz uma lembrancinha para você. Né? E quatro, olhar em torno, olhar em volta, as coisas e as pessoas, sejam elas quais forem, com pessoas que são iguais a nós, que estão com os mesmos problemas que nós, têm os mesmos direitos e deveres que nós. E, se eles estão abaixo de nós ou acima de nós, isso não interessa, né? A escala social é apenas uma coisa convenção e é um problema só vamos dizer assim, circunstancial. Vai mudar. E, para a gente fechar, a gente lembrar que no livro Pão Nosso, de Emmanuel, por Chico Xavier, tem lá uma coisa assim que diz assim, quer ver? Ó? A lição 51 do livro Pão Nosso. É uma série de livros, o Pão Nosso faz parte de uma série que diz assim, para preservar as defesas e curar, é preciso pregar o reino dos céus aos nossos órgãos. Ué, como que a gente pode pregar o reino dos céus aos nossos órgãos? Pois é. Porque se a gente não pregar o reino dos céus nos nossos órgãos, depois eu vou ensinar, na próxima sexta-feira, eu vou continuar esse trabalho aqui, e vou ensinar como é que a gente prega o reino dos céus para os nossos órgãos. Sem o que, diz Emmanuel, sem o que, os medicamentos, as vacinas, os soros, por mais preciosos que sejam, serão providências destinadas à lata do lixo, lixo comum. Então, lição 51, livro Pão Nosso de Emmanuel. E com isso aqui, eu vou repetir, para preservar as defesas e curar, é preciso pregar o reino dos céus aos nossos órgãos.
Os nossos órgãos são educáveis e eles são inteligentes, eles aprendem. Então, se a gente não fizer isso, os medicamentos, as vacinas, os soros, tudo que a gente fizer, embora sejam muito preciosos, eles serão providências destinadas ao lixo comum. Muita paz. Espero que eu tenha trazido uma mensagem importante para vocês e que Jesus nos abençoe, nos ampare sempre e nos dê força para continuar a nossa jornada. Que assim seja. Boa noite a todos. Deixa eu ver se eu cumprimentei todo mundo. A última que chegou aqui foi Dona Eleni. Tem a Estela, já falei com ela. Márcia, já falei. Ana Marília, minha queridinha. Márcia Manso, Marieta. Tá aí todo mundo aí. Pronto, tá aí. Sinara. E tem um monte de outras pessoas aí que agora tem aqui, lá no comecinho tem Vera Lúcia, tem, tem Vera Lúcia, tem, tem Maria das Graças, todos vocês aí. Zélia, Elane. Elane, eu não vou amanhã no consultório aí em Miguel, mas na outra eu estou aí. Qualquer coisa você fala comigo, manda uma foto, manda uma mensagem que eu falo com você. Deus abençoe a vocês todos. Que a misericórdia do Senhor nos envolva. Que assim seja.